Com o objetivo de aumentar a arrecadação de impostos por parte do governo federal, foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira o PL 4.173 de 2023, o popular PL das offshores, dos fundos exclusivos, ou como muita gente falou, dos super ricos. Mas o ponto é que ele não vai mexer apenas com offshore, com fundo exclusivo, mas também com tributação de investimentos de pessoa física no exterior e com criptomoedas compradas também no exterior. Pelo menos é isso que o projeto pretende. Por enquanto nada muda, porque ele ainda passará pelo Senado e depois, se nada mudar, irá para a sanção presidencial. Mas, respondendo várias dúvidas que chegaram na minha caixa de perguntas do Instagram, o Perini Responde de hoje, nosso número 22, é sobre isso. O que muda com essa nova lei na hora de tributar os investimentos no exterior, tanto para quem tem offshore, fundo exclusivo, quanto para as pessoas físicas. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar nesse assunto que é extremamente chato, mas faz parte da vida, Benjamin Franklin já dizia que existem duas coisas que são inevitáveis, a morte e os impostos. Para a morte eu não sei, né, com a evolução tecnológica vai saber o que pode acontecer, agora os impostos são de fato inescapáveis, é uma batalha inelutável. Mas antes de falar disso, vou lembrar que no dia 21 de novembro nós abriremos inscrição para a 23ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, onde eu tenho por objetivo pegar o mais completo leigo e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, entre ativos, moedas e até países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. E com um plus a mais dessa vez, como iremos abrir inscrição muito próximos da Black Friday, eu vou dar um bônus. Não tem desconto no preço do VR, eu não trabalho assim, mas teremos algo a mais. Pelo mesmo preço da turma passada, você leva, além do VR, também um ano de plataforma FinClass e com direito à vaga no evento presencial que faremos em agosto do ano que vem, aos moldes do que foi feito esse ano para 10 mil pessoas. Para quem quiser dar uma olhada, veja as informações no link da descrição e entre na lista de pré-matrícula. Te vejo no Viver de Renda. Agora, voltando ao assunto do vídeo. Nessa semana nós vimos o Bitcoin bater novamente 35 mil dólares, muita gente perguntando do assunto. Porém, isso acabou sendo eclipsado por conta do PL das offshores, dos super ricos, dos fundos exclusivos. Então veja aqui que muitas perguntas chegaram sobre o assunto. De modo que esse Perini Responde será dedicado exclusivamente a isso, até porque é um conteúdo mais denso, né? Há muitas mudanças. Inclusive, vale a pena a gente fazer uma retrospectiva falando sobre por que essas mudanças estão ocorrendo. E antes de mais nada, vale falar que esse vídeo ele pode ficar obsoleto de modo rápido, porque afinal de contas o projeto ele passou na Câmara, vai para o Senado, lá ele pode passar por alterações, se passar por alteração volta para a Câmara, então não tem nada que é definitivo ainda. Tudo que eu for falar aqui pode mudar, até também há coisas que são sujeitas à interpretação, porque não estão muito claras no projeto. Mas por que o governo quer mexer com essa parte de impostos? Um primeiro ponto. Então, voltando a uma das mudanças que foram feitas logo no início desse primeiro ano de governo, do terceiro mandato de Lula. Ele primeiro atualizou parte da tabela de imposto de renda, aumentando o limite da isenção. O que nós tínhamos, como vocês podem ver aqui na tela, era um limite de R$ 1.903,98, que foi elevado para R$ 2.112. É uma diferença pequena, em até termos percentuais e absolutos, mas com isso, 13,7 milhões de contribuintes vão deixar de pagar IR, o que representa 42% das pessoas que preencheram a declaração no último ano. E, logicamente, isso tem um impacto, é uma renúncia fiscal. O impacto para esse ano está estimado em 3,2 bilhões e para 2024 em 6 bilhões. Fora isso, nós também tivemos há pouquíssimo tempo a aprovação do arcabouço fiscal, que inclusive foi tema de vídeo aqui no canal. E dentro do arcabouço você tinha a proposta de zerar o déficit do governo até 2024. Déficit esse que deve ficar na casa de 130 bilhões. Ou seja, o governo precisa de 130 bilhões a mais ou a menos nos seus gastos para zerar esse déficit, né? Vamos lembrar que o governo arrecada, ele gasta, superávit é quando o gasto fica menor do que a arrecadação, déficit é quando nós temos o contrário, falamos aqui de déficit primário, não contam um juros da dívida, por exemplo. E o governo já deixou bem claro que ele está resistente a cortar gastos. Viralizou um tempo atrás a fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet, falando que é mais fácil aumentar a arrecadação do que cortar gasto, justificando ali o fato de que os gastos são muito engessados, de modo que o governo está lutando bastante para aumentar a arrecadação. Agora, 130 bilhões de arrecadação a mais é tremendamente complicado. No entanto, querendo aumentar a arrecadação, várias medidas estão sendo tomadas. E entre elas, nós tivemos a famigerada MP número
1171, que tinha por objetivo mexer com essa parte de impostos em empresas offshore, em fundos exclusivos e também investimentos no exterior. E na época, inclusive, eu fiz questão de falar isso num vídeo. São apenas 60 dias, prorrogáveis por mais 60, do contrário, ela deixa de existir. Foi exatamente o que aconteceu na época, não tivemos mudança nenhuma, a medida não avançou, de modo que em 28 de agosto, o que aconteceu foi que o governo editou uma nova medida provisória, a MP número 1184, com o mesmo objetivo, né? Tributar aí os, entre aspas, super ricos, mas quando você vai ver, não é só realmente esse pessoal que eles chamam de super ricos, o pessoal dos fundos exclusivos, mais de 10 milhões, etc. Só que dessa vez a matéria foi pra frente, sendo incorporada no PL das offshores, o projeto de lei número 4173, aquele sobre o qual falaremos no vídeo, que foi aprovado na Câmara depois que o Arthur Lira botou a pauta para votação, através de uma troca, um bem bolado feito por políticos. O Lula demitiu o presidente da Caixa Econômica e nomeou o indicado do Arthur Lira, um protegido, um aliado político. Depois que ele fez isso, o assunto foi colocado em pauta e foi aprovado. Como eu disse na abertura do vídeo, por 323 votos a favor contra 119 contra. E quais são os principais pontos desse projeto de lei? Bom, vamos dividir em partes porque ele mexe com bastante coisa. A começar pelos fundos exclusivos. Fundos exclusivos, o que ficou conhecido na mídia como fundos super ricos, são fundos com um único cotista, geralmente com capital grande a ser investido. O pessoal coloca na mídia que o mínimo para um fundo exclusivo é de 10 milhões, mas não é que há um mínimo, é que ele passa a ser interessante porque você tem custo para constituir esse fundo, para administrá-lo, com capital a partir de 10 milhões. Mas uma pessoa com 5, 6 milhões pode abrir? Pode. Só não vai ser tão eficiente porque, embora do ponto de vista fiscal ele tenha uma eficiência, tem gastos que vão começar a corroer a rentabilidade do fundo. Mas a questão é que a grande vantagem desses fundos apareceu após 2004, porque em 2004 foi criado um negócio chamado Come-Cotas, que era um adiantamento do imposto de renda que incidia 2 vezes ao ano, no final de maio e de novembro, tributando fundos multimercado, fundos de renda fixa, fundos cambiais, então uma série de classes de fundos, de modo que, para uma pessoa que tinha muito dinheiro e queria investir nesse tipo de fundo, valia a pena criar um fundo próprio dela para realizar esse tipo de investimento, ficando livre do Come-Cotas. O dinheiro num fundo exclusivo seria tributado somente num evento de resgate. Não teria essa tributação semestral que acontece em outros fundos. E aí vale lembrar 2004, governo Lula. Então lá eles criaram Come-Cotas. Agora, o que eles querem é criar um Come-Cotas para os fundos exclusivos. E de fato, é isso que é proposto na mudança da legislação. Então o PL ele fala na criação de um Come-Cotas, que iria incidir 2 vezes ao ano, numa alíquota que pode ser de 15% ou 20%, depende da composição da carteira do fundo, uma carteira mais focada em curto prazo, 20%, uma carteira focada em longo prazo, 15%. Essa é a mesma regra que nós temos hoje para os fundos de maneira geral, vale deixar claro. E aí geralmente o pessoal compõe a carteira para ficar com uma composição de longo prazo, para ter uma alíquota de 15%. Isso começaria a partir de 1º de janeiro de 2024, só que o governo já está de olho em aumento de arrecadação nesse ano. Então, para tributar todo esse estoque, porque você pode imaginar que há pessoas que têm capital investido em um fundo exclusivo já há 5, 10, talvez 20 anos. E o que acontece é que ao longo do tempo ela não pagou imposto, então deve ter um lucro grande lá dentro, o imposto seria sobre o lucro, seria uma paulada. O que o governo fala é que você pode adiantar o pagamento disso para esse ano. E nas propostas anteriores, a alíquota para esse adiantamento seria de 10%. Agora ela foi diminuída para 8%. Ou seja, você tem um fundo exclusivo e quer pagar menos imposto, você pode até o final do ano pagar 8%. Se não pagar 8%, você vai ser tributado em 15% ou em 20%, depende da composição do fundo, provavelmente 15%, segundo esse Come-Cotas, que teria um funcionamento análogo ao que já existe, né? Maio e novembro. Eles também colocaram aqui uma condição de parcelamento. Para pagar esse imposto de 15%, o valor poderia ser parcelado em 24 meses com correção pela taxa Selic. E aí, quanto que o governo estima arrecadar com isso? A previsão lá atrás era de uma arrecadação de 3,21 bilhões de reais para esse ano de 2023. Só que isso levava em conta um adiantamento feito com a alíquota de 10%. Agora, com a alíquota de 8%, eu não vi dados falando sobre um novo cálculo no que diz respeito à arrecadação. Mas o ponto é que esse estoque que deve gerar os maiores ganhos, né? E aí nós temos o pessoal que vai querer adiantar e tem o pessoal que vai pagar aquilo em maio. Depois disso, aí os ganhos eles tendem a ficar menores, porque o principal do lucro já foi tributado. Além do que, o rico vai olhar para isso e vai falar, bom, deve ter uma outra alternativa mais interessante do que fundo exclusivo. E vai começar a se mover para sair desse tipo de alternativa. Inclusive, teve gente fazendo isso antes da aprovação do PL. Mas veja que não foi um bom negócio, porque o cara que desfez seu fundo exclusivo antes pagou um imposto de 15%. Se ele tivesse esperado o PL ser aprovado, e aqui eu tô contando com o fato de que ele vai ser aprovado no Senado antes do final do ano, né, mas não sei se vai acontecer, mas se ele esperasse, poderia pagar 8%. Então veja que ele pagaria quase metade do imposto se tivesse esperado. Ou seja, não vale a pena tomar decisões afobadas. Se eu tivesse um fundo exclusivo, eu estaria esperando para ver o que vai acontecer. Um próximo ponto que esse projeto de lei tenta mudar também é a questão dos dividendos nos fundos de investimento imobiliários e nos fundos de investimento imobiliários voltados para o agronegócio, os
populares fiagros, recém-criados. E aí você pensa, nossa, mas isso não tem a ver com um super rico. Bom, pode ter a ver, porque pela regra atual, se você tem um fundo imobiliário que tem no mínimo 50 cotistas, ele já estaria passível de distribuir dividendos isentos de imposto de renda para esses cotistas, exceto um cotista que tivesse mais de 10% do fundo. E por conta disso, algumas famílias se organizavam em estruturas para colocar os imóveis lá dentro e conseguir essa isenção nos ganhos vindos dos aluguéis, né, dos dividendos. E o que era proposto é que esse piso de 50 cotistas fosse elevado para 500. Essa era a discussão anterior. E depois de muita movimentação dentro do Congresso, e aí cabe destaque para aquela bancada que está por trás dos interesses ruralistas, o pessoal da Frente Parlamentar do Agronegócio, o que foi decidido é que esse limite não seria de 50, também não seria de 500, ele foi para casa de 100. Ou seja, se um fundo imobiliário tem pelo menos 100 cotistas, os seus dividendos continuam isentos. Poxa, Bruno, eu tenho uma carteira de fundos imobiliários, estou comprando na B3. Será que vai ter algum fundo meu que vai sofrer tributação? Olha, esses fundos listados em bolsa geralmente são gigantescos, então é muito difícil você achar algum que não tenha 100 cotistas. Mas caso exista algum, ele não vai ser tributado de imediato. Ele teria o prazo até 30 de junho de 2024 para estar de acordo com as novas normas. Inclusive, os novos fundos que fossem lançados teriam um prazo de 180 dias para ter no mínimo 100 cotistas. E também visando desarticular essa movimentação feita por famílias, que pode ter família que é grande, o que eles colocaram também como norma é que você não pode ter uma mesma família, e aí eles colocam familiares até a segunda geração, sendo dona de mais de 30% das cotas de um fundo imobiliário. Se fosse, aí não teria isenção na hora de distribuir dividendos. Ou seja, na prática, pros listados, que é o que você deve ter em carteira, não vai mudar nada. Agora, se você criou um fundo imobiliário com a sua família, aí você tem que correr atrás realmente para estar de acordo com a legislação ou vai pagar imposto nos dividendos. Para outros tipos de fundo de investimento, como fundos de investimento em ação, os ETFs que temos listados em bolsa, fundos de investimento em infraestrutura, de participação, nisso não tivemos nenhum tipo de mudança. Eles já não tinham cobrança de come-cotas, alguns eram isentos, tudo foi mantido. O que vale ser citado aqui é uma mudança na questão dos FDICs, aqueles fundos de investimento de direitos creditórios. A Grão, por exemplo, nossa gestora, há pouquíssimo tempo lançou um fundo que investe em FDICs exclusivo para investidores qualificados. E o que temos até agora é o seguinte: para FDIC aberto, que anteriormente tinha a cobrança do come-cotas, esse fundo da Grão, por exemplo, sofre a cobrança do come-cotas semestralmente, final de maio e de novembro, você não teria mais o come-cotas desde que o fundo fosse composto por, no mínimo, 67% de direitos creditórios. É, por exemplo, o que acontece com o fundo da Grão. Para resgate das cotas, a amortização continuaria valendo a alíquota de 15%, mas você teria a isenção do come-cotas. Ou seja, entre todas as mudanças, que no geral deixam as coisas piores para quem está investindo, para a FDIC melhorou. Caso o texto passe assim, né? Vale dizer. Entrando agora no ponto das offshores, aquelas empresas sediadas no exterior, geralmente em países de tributação mais amigável, muitas vezes até com isenção total de tributos. O que acontecia é que o dinheiro que ia para uma offshore, ele ficava isento de imposto naqueles países e só pagava imposto aqui no Brasil quando ele retornasse, o que podia demorar muito tempo para acontecer ou talvez até nunca acontecesse. Então o governo, de olho no aumento da tributação através, dos ganhos dessas offshores, falou, não, vamos colocar uma regra aqui. Ela foi muito debatida, mas pelo projeto de lei que nós temos agora, o que aconteceria com as offshores seria a criação de um come-cotas, mas ao invés de ser semestral, incidindo 2 vezes ao ano, seria anual, incidindo sempre em 31 de dezembro e com uma alíquota única de 15%. E aqui vale aquela mesma regra de antecipação. Para quem quiser adiantar o pagamento desse imposto, eles deram um benefício. Antes seria de 10%, pelo projeto atual, 8% de alíquota de imposto para quem for adiantar o pagamento. Se não for adiantar, vai pagar no final do ano que vem. Caso o projeto ele passe a valer, a partir de 1º de janeiro de 2024, e aí pagaria já com a alíquota de 15%. Uma coisa que não ficou muito clara é a questão dos ganhos vindos simplesmente da valorização cambial. E eu digo que não ficou muito clara porque se você pega no texto para de lei, eles estão considerando o ganho de valorização cambial. E esse é um ponto que havia sido rejeitado anteriormente pelo Arthur Lira, falando que era um ponto muito ruim. Porque vamos pensar, todo mundo pensa que uma offshore é aberta, por exemplo, porque é o cara que é bilionário, e quer esconder dinheiro no Caribe, mas tem gente que quer comprar uma casa nos Estados Unidos, por exemplo. E aí nos Estados Unidos, se você não é residente e falece, há um imposto de 40% que é cobrado para transmitir o seu patrimônio aos seus herdeiros. 40%. Então imaginando que você comprou uma casa de $100 mil, daria uns $500 mil, você teria um imposto de $40 mil, quase $200 mil, apenas para que sua família fosse dona daquilo que já é dela. Para evitar que isso aconteça, o que o pessoal costuma fazer? Olha, eu, pessoa física, não vou comprar a casa na Disney, por exemplo, lá na Flórida, cidade de Orlando. Eu vou constituir uma offshore nas Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas. Essa offshore vai comprar a casa e aí, como a empresa não morre, se alguma coisa acontece comigo, eu tenho tantas cotas do offshore, a
sucessão está aqui no offshore. Mas a casa é da empresa, que vai mudar o dono da empresa. Então, isso era mais interessante do ponto de vista tributário, sucessório, de planejamento, do que comprar como pessoa física. Agora imagine que esse patrimônio ele vai ter que estar todo ano sendo avaliado e simplesmente se a casa está no mesmo valor, mas o dólar se valorizou contra o real, essa pessoa teria que pagar tributo sobre isso. E tributo sobre um valor que é considerável, né? Afinal de contas, é um imóvel. De modo que, se realmente for tributada a variação cambial, é bem ruim para quem tem offshore. Independentemente do exemplo, se é para casa, se é para investimento, se não for tributada a variação cambial, aí já muda um pouco de figura. Mas, pelo que está no texto, seria tributado. E quanto aos números que o governo espera arrecadar com isso, as previsões que nós temos vão a partir de 2024. Então são diferentes lá, por exemplo, da previsão para os fundos exclusivos que já contemplam esse ano. Então não sei quanto eles estimam arrecadar com esse adiantamento do pagamento de imposto na alíquota de 8%, mas para 2024 a estimativa está na casa de 7 bilhões, para 2025 6,75, 2026 7,13. Só que sobre essas previsões eu vou comentar no final do vídeo, porque há um detalhe sobre elas, né? E aqui chegamos ao ponto interessante desse projeto, porque é onde você vê que ele não age apenas sobre a fortuna dos super ricos, porque você também tem mudanças que são relevantes para o investidor da classe média que começou a internacionalizar o seu capital, que é a mudança na tributação de pessoa física. E eu vi bem poucas matérias falando sobre esse assunto, e concordo que o texto está meio confuso, está meio complicado de falar, mas pela interpretação do que nós temos até agora, o que vai acontecer? Bom, vamos lembrar que nesse momento a regra de pessoa física é a seguinte: você tem uma isenção de 35 mil reais para vendas feitas no exterior, independentemente se você teve lucro ou não. Então é mais ou menos aquela isenção que nós temos aqui de 20 mil reais para ações. Lá fora são 35 mil reais e contempla não apenas ações, como cotas de ETF, como os REITs, os primos dos fundos imobiliários. E o que o projeto propõe é simplesmente acabar com essa isenção de 35 mil reais. Essa isenção ela deixa de existir. Pelo projeto atual não há isenção nenhuma e seria criada uma alíquota de 15% única para tributar os seus ganhos. E não está claro se essa tributação seria anualmente ou só quando você vender. Dá margem a uma interpretação dúbia. Mas, pelo que eu conversei com outras pessoas que também interpretaram o projeto, o pessoal da consultoria que nós temos aqui de investimentos, a Portfel, o que eles viram é que a pessoa física não teria esse come cotas. Então teria uma alíquota de imposto de 15%, que deveria ser apurado conforme você faz as vendas. E com uma novidade, que é a questão da compensação de prejuízo, que não existia anteriormente. Ela existe para o mercado nacional, não existia para o mercado internacional. Então, se uma pessoa vai lá e tem um lucro de 50 mil dólares com uma certa posição, se ela não quiser pagar imposto, tem uma outra posição dando prejuízo, vamos dizer aqui de 50 mil dólares, ela vende a posição com prejuízo, realiza o prejuízo de 50 mil, então ela tem lucro zero, e se ela quiser, poucos dias depois, ela pode recomprar a posição com prejuízo, porque ela vendeu simplesmente para não pagar imposto, mas ela gosta daquela posição, acha que no futuro ela irá subir. Então isso seria um ponto positivo dentro desse projeto que torna a tributação lá fora pior para a pessoa física. E aí você pode pensar, poxa, mas eu vi anteriormente que eles iam pegar essa isenção e iam mexer, mas não iam zerar. Porque de fato, nas propostas anteriores, o que você tinha era a alteração desses 35 mil reais por mês. Eles iam deixar de ser mensais, teriam seu valor alterado de 35 mil para 6 mil anual. Ou seja, você vende lá fora até 6 mil reais, estaria isento de imposto. Entre 6 mil e 50 mil, alíquota de 15%. E mais de 50 mil, alíquota de 22,5%. Isso nunca vigorou, só foi uma proposta. Ela foi tirada e o que nós temos agora é, sem isenção, alíquota única de 15%, com discussão se isso seria anual ou não, mas parece que não é um come-cotas anual, igual acontece com offshore, e com compensação de prejuízo valendo para pessoa física. E aí você vê uma coisa, né? Caramba, vai valer mais a pena investir lá fora como pessoa física do que através de offshore? Bom, pegando exclusivamente a questão tributária, esses impostos cobrados pelo Brasil, sim, mas vamos lembrar que tem questões sucessórias envolvidas também, como no exemplo que eu dei da casa e do tributo de 40% cobrado sobre o seu patrimônio, caso alguma coisa aconteça com você e você não é residente fiscal americano. E agora o último ponto do PL é a questão dos criptoativos. Então, o que foi proposto é uma alíquota de 15% para os investidores que possuem criptomoedas fora do Brasil, ou seja, estão utilizando corretoras internacionais e não as nacionais. Vamos lembrar que atualmente a regra é a seguinte: você tem imposto começando em 15% para criptomoedas, inclusive é a mesma tabela que você tem para os investimentos internacionais. 35 mil reais isento, se você vende até 5 milhões com o lucro 15% de alíquota, de 5 a 10 milhões 17,5%, de 10 a 30, 20% e acima de 30 milhões no mês, você teria uma alíquota de 22,5%. Então, para cripto no Brasil, continua igual, não muda nada. Agora, para cripto fora do Brasil, aquela que é muito mais difícil de ser fiscalizada pela Receita Federal, por exemplo, pelo governo, porque afinal de contas são empresas estrangeiras, elas não são obrigadas a enviar os dados para o nosso governo, as nacionais enviam todos os dados, então realmente o
pessoal ficar sabendo de tudo que acontece dentro de uma corretora nacional, para elas não muda. Lá para fora, muda. E da mesma forma que foi feito com os fundos exclusivos e com as empresas offshore, o governo também está dando a chance de você pagar esse lucro que você teve até o final desse ano com uma alíquota mais baixa. Ao invés de 15%, seria uma alíquota de 8%. Ou seja, se você parar para ver, parece que vai valer mais a pena você usar uma corretora nacional, porque aqui se mantém a isenção de 35 mil, do que uma internacional, caso você queira cumprir essas regras, porque lá fora não haverá isenção, apenas o imposto de 15%. Só que, como eu disse, tudo isso que foi falado pode não acontecer, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas agora segue para o Senado. No Senado nós temos 82 senadores e, para que esse projeto vá adiante e seja implementado ainda esse ano, ele não poderia passar por alteração e teria que ter maioria absoluta, ou seja, mais de 41 senadores dando seu aval. Aí ele seguiria para a sanção presidencial. Agora, se algo mudar no Senado, ele volta para a Câmara. Vai mudar alguma coisa? Só o tempo irá dizer. Então a gente segue aguardando e quando tudo isso acabar, nós faremos outro vídeo atualizando aí qual que ficou sendo a regra no final das contas e quais foram as mudanças efetivas. Agora, sobre um ponto interessante, a questão das previsões de arrecadação feitas pelo governo. Saiu inclusive matérias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando que talvez a arrecadação com isso seja maior do que a esperada. E num primeiro ano até pode ser, mas depois a arrecadação tende a ser menos do que aquela que era inicialmente esperada. Você tem exemplos históricos disso. A Argentina, há pouco tempo, por exemplo, colocou um imposto que incidiria sobre grandes fortunas. E como você pode ver nessa matéria compartilhada aqui na tela, ele arrecadou muito menos do que era previsto. No caso, 74% abaixo do que era estimado. E por que isso aconteceu? Porque imagine o super rico, aquele cara que tem muito dinheiro em um fundo exclusivo, em um offshore, que tem uma equipe muito capacitada assessorando ele. E aí a equipe bate o olho nisso e começa a dar alternativas para ele e fala, olha, na pior hipótese, você vai ter que pagar 1 milhão de imposto. Então quando ele olha para esse 1 milhão, ele fala, tá, e há alternativas? Porque na cabeça dele, poxa, qualquer alternativa que custe menos do que 1 milhão, se ele gastar 999 mil, por exemplo, ele já tem algum tipo de ganho. Então ele vai correr atrás da alternativa. E a alternativa pode ser mudar o fundo exclusivo para ser um fundo previdenciário exclusivo? Sim. Pegar esse fundo exclusivo e classificar ele como um fundo exclusivo de ações? Também, porque aí não tem o come cotas. Ou partir para o uso de mais produtos isentos, investir em fundos de infraestrutura, nos FDICs que ficaram mais interessantes se a mudança de legislação passar, utilizar outras estruturas jurídicas, como por exemplo aquelas composições que são feitas entre investimento e seguros, que não passariam por mudança de tributação. Então há uma série de alternativas, de modo que no começo a arrecadação tende a ser boa, porque vai tributar todo o estoque que não foi tributado durante bastante tempo, mas depois, como um offshore vai estar menos atraente, um fundo exclusivo estará menos atraente, menos pessoas abrirão esse tipo de estrutura, os que já têm, alguns poderão fechar e vão correr atrás de outros tipos de estrutura. Porque esse cara que é o super rico, ele pode ser tudo, né? Menos burro. Ele vai correr atrás de pagar menos imposto, e eu não tô falando aqui de sonegar, pelas vias legais mesmo, porque tudo isso aqui é legal, por exemplo. De modo que, num primeiro momento, eu acho que sim, pode arrecadar mais. Depois, aí já é bem mais complicado. E também deixo aqui uma indagação para que a gente possa pensar, e só vamos descobrir ao final de todo esse processo. Mas, e os investimentos no exterior feitos de maneira indireta? Então, será que eles vão ficar mais atrativos? Porque você já tem um ponto aqui, né, que é a questão da simplicidade. Você está na mesma conta de corretora nacional, você abre o home broker, compra os ativos, agora a liquidez é menor, a regra de tributação é diferente. Agora, se mexe nas regras lá fora, aqui começa a ficar mais atrativo. Então, será que o investimento feito de maneira indireta começará a compensar mais? Bom, vamos acompanhar, porque talvez nada mude pro ano que vem ainda, né? Já estamos chegando no final do ano, tem recesso do Congresso, vai passar pelo Senado, mas de qualquer forma vamos acompanhar e tendo novas atualizações, eu faço um vídeo, né, sobre o que está mudando. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.